aí, pessoal, tudo bem? Um grande abraço para você ligadinho aqui no LAC Concursos. Pois é, moçada, Edenilson Moraes está na área e se derrubar é pênalti. A gente novamente aqui juntos, eu e você, nesse processo pedagógico para tornar você competitivo, para que você possa ter um grande resultado nesse concurso. E a gente continuando a nossa caminhada, estudando com bastante dedicação, com bastante afinco, para ter um grande resultado. É isso que a gente quer, conseguir que você tenha um grande aprendizado e possa estar capacitado para ter uma ótima prova. A gente analisa hoje mais um tópico especial de História do Brasil. Chegou a hora da gente analisar a Revolta dos Malês, uma importantíssima revolta escrava ocorrida no Brasil, ocorrida em Salvador, na Bahia, no contexto histórico do período regencial. Olha, esse é um tema muito importante, mas que às vezes não recebe por parte da historiografia, de forma geral, a devida atenção. É um assunto que muitas vezes passa batido, despercebido, que não é tratado com a devida importância que tem. Esta que foi uma importante manifestação de resistência escrava, de luta contra a escravidão, de mobilização das camadas menos favorecidas da sociedade brasileira, do contexto histórico do século XIX. Mas vamos lá, pessoal, vamos entender o que foi, afinal de contas, a chamada Revolta dos Malês. Revolta dos Malês é um tema, como eu já disse, muito importante que reflete a atuação, a capacidade de mobilização, a capacidade de conscientização política de uma camada social explorada de forma aviltante, que estava sujeita a péssimas condições de vida e de trabalho, que vão conseguir mobilizar um contingente populacional de certa forma expressivo na luta pelos seus direitos. Então vamos lá, olha aí a definição da Revolta dos Malês. Primeira característica que eu trago para vocês: é uma rebelião afro-brasileira e urbana. Portanto, você já percebeu que a Revolta dos Malês foi uma revolta organizada por negros, por afro-brasileiros. Alguns ainda estavam na condição de cativos, isto é, ainda eram escravos, outros já eram libertos. Portanto, primeira característica, anota aí no seu caderno, informação importante, vamos lá. Rebelião afro-brasileira e urbana, ocorrida na cidade de Salvador, na província da Bahia, em janeiro de 1835, dentro do período regencial, portanto. Olha só, essa revolta ocorre em 25 de janeiro, na verdade de 25 a 27 de janeiro de 1835, tivemos a ocorrência da Revolta dos Malês. Importante, liderança desse movimento coube aos negros muçulmanos. Professor, significa então que na Revolta dos Malês só tínhamos negros islamizados, negros muçulmanos? Não, moçada, não foi isso que o tio Ed falou. A Revolta dos Malês é uma rebelião afro-brasileira e urbana que teve a liderança, o comando dessa operação, desse movimento, podemos dizer um movimento social importante, um movimento aí de conscientização das camadas oprimidas, no caso, negros, cativos e libertos, teve o protagonismo, a liderança de muçulmanos, negros muçulmanos da Bahia, mas não significa que todos os componentes dessa revolta eram necessariamente islâmicos. Tudo bem? Legal. Outra característica importante, a participação de negros de ganho. Olha, eu até trago a imagem para ilustrar, para ficar muito melhor para você lembrar. Olha aqui a imagem, esses são negros de ganho. Olha aqui o barbeiro, olha aqui o outro sujeito que está vendendo frutas nas ruas de Salvador. Esses são os negros de ganho que efetuavam uma série de atividades nas
vilas e nas cidades brasileiras durante o período de vigência da escravatura no Brasil. Então eles podiam vender frutas, vender quitutes, vender pequenos animais, carregar água, tinha o barbeiro, o próprio boticário e uma série de atividades que eram desempenhadas pelos chamados escravos de ganho ou negros de ganho. Olha só, muitos artesãos participando desse movimento. Alguns alfaiates, por exemplo, estão envolvidos nesse importante movimento conhecido como Revolta dos Malês, que vai contar com a participação de elementos afro-brasileiros, olha só, elementos afro-brasileiros de diferentes etnias. Olha outra característica importante aí, perceba a participação multiétnica. São grupos de várias etnias que estão envolvidos na Revolta dos Malês. Olha aí outra característica importante, outro aspecto que nos ajuda a compreender o processo histórico da Revolta dos Malês, galera, é o contexto histórico em que ocorre esse movimento. Vamos lá. O contexto histórico é o do período regencial. O período regencial é um momento extremamente agitado, momento conturbado da história brasileira entre 1831 e 1840. Professor, o que essas duas datas significam? 1831 é a abdicação do nosso primeiro imperador, Dom Pedro I. Abdicou em favor de seu filho, Dom Pedro de Alcântara, o futuro Dom Pedro II, que à época era menor de idade. O garotinho tinha apenas 5 aninhos, logo não poderia assumir tamanha responsabilidade. Nesse contexto da menoridade do herdeiro, nós temos a formação das regências. Outros políticos brasileiros vão governar o país até a maioridade de Dom Pedro de Alcântara, que acontece em 1840, aclamado com o título de Dom Pedro II, com 14 para 15 anos de idade. Beleza? Então, período regencial é o contexto histórico da menoridade de Dom Pedro II, de Dom Pedro de Alcântara, o futuro Dom Pedro II. Nesse contexto histórico, olha só, Salvador era uma cidade bastante populosa para a época. Contava com cerca de 65 mil habitantes. É isso mesmo. Vamos lá, confirmando, Salvador, na época do período regencial brasileiro, contava com uma população de 65 mil habitantes, sendo que a grande maioria, a maioria esmagadora dessa população era composta por negros e mestiços. Olha uma característica importante que nós temos até os dias atuais no nosso querido estado da Bahia. Olha a predominância da população negra e mulata lá nessa região do Brasil, na Bahia, meu rei. E uma presença significativa dos já mencionados escravos de ganho. A denominação desse movimento, Revolta dos Malês, vem justamente do termo Imalê. Imalê, que significa negro muçulmano, pessoal. Então não se esqueça, hein? Dererê, né? Revolta dos Malê. Malê, malê, lê, 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 malê, malê, lê, 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 lê. Vida de negro é difícil como que... Então aqui, moçada, esse termo Imalê significa negros muçulmanos. Então eram aqueles contingentes de escravos que vinham da África para o Brasil. Mas um detalhe importante, hein, meus caros amigos? Esses escravos que vinham para o Brasil já eram batizados, já eram iniciados na fé islâmica. Eles já eram muçulmanos, meus amigos. Eles já tinham uma denominação religiosa, já traziam suas raízes culturais. E aqui no Brasil,
muitos deles eram obrigados a se converter ao cristianismo. Mas esses contingentes humanos, os africanos escravizados que vinham para o Brasil, já traziam sua cultura, já traziam ali as suas concepções, as suas tradições, principalmente as suas manifestações religiosas. Olha o exemplo aí, as religiões de matriz africana, moçada. Olha aí os negros que já tinham uma concepção religiosa de crença em Alá, negros muçulmanos, negros islamizados e que evidentemente não queriam se converter forçosamente ao catolicismo. Nós temos então uma grande presença de negros iorubás, os chamados nagôs. E temos também a participação de outros grupos, é o que eu falei para você agora há pouco. A revolta dos malês teve a liderança, o protagonismo de negros muçulmanos. Porém, negros de outras etnias e também de outras religiões também se envolveram de corpo e alma nesse movimento contra a escravidão. Veja só, nós temos a participação de aproximadamente 600 pessoas. Vamos considerar que é um contingente humano expressivo para uma revolta. Cerca de 600 pessoas aproximadamente estavam sabendo quais eram os objetivos desse movimento, contra o que esse movimento protestava, quais eram as suas metas, quais eram os seus objetivos, focava justamente no quê? É justamente isso que a gente vai ver a partir de agora. A gente está analisando então a revolta dos malês, conteúdo importante para a sua prova. Fica atento que pode aparecer uma questão relativa à revolta dos malês. Olá, meus amigos! E aí, gostou da aula do professor Edenilson de Moraes? Pois é, meus amigos, você quer continuar assistindo essa videoaula? Você quer fazer o nosso curso completaço da PM da Bahia? Então convido vocês a acessar nosso site laconcurso.com.br. Nós preparamos um curso super completo, super atualizado, um curso bastante competitivo, que eu digo para vocês sem medo de ser feliz. Se você fizer no nosso curso, se você assistir todas as nossas videoaulas, você pode ter certeza absoluta que você estará super competitivo. Especificamente para o professor Edenilson, nós estamos gravando um curso 100% novo, atualizadíssimo, com foco na banca. Pode ter certeza, você não vai ter dificuldades em história do Brasil. Tá certo, meus amigos? Um forte abraço. Ah, já ia esquecendo. Se você deseja ter esse material de apoio do professor Edenilson, então vai lá no nosso site, clique lá, laconcurso.com.br, clique lá em documentos, você pode fazer o download gratuitamente dessa videoaula. Tá certo, meus amigos? Um forte abraço, fique com Deus e até a próxima, se Deus quiser, e espero você no like. Fui! Clique like.